Muito bem. A gente vai continuar a parte de investimentos no exterior rapidão, tá? Depois a gente já entra em risco. Fechado? Qualquer dúvida aí, vão me interrompendo, vão tirando a dúvida, vão perguntando, enfim, não temos pressa. O importante é que fiquem claros os conceitos e principalmente na parte de risco, se você puder, pega um caderno aí e tal, esboça aqui comigo, faz a conta em Excel não, né, na HP direitinho, porque você acaba aprendendo mais, tá? Então, vamos que vamos. Vocês veem que vai minguando, né? Finalzinho do módulo 2 é sempre assim, tá? Todas as turmas é assim. Vai ficando menos gente, porque vai ficando bastante coisa, né? Vai pesando isso no dia a dia, então o número de pessoas mingua mesmo, tá? Então, nada de novo no front. Beleza? Mas vamos que vamos. Olha só. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Imagino que estejam enxergando aí, né? Olha lá. Olha só. Aqui a gente volta a falar de mercado americano, né? E principalmente das treasuries, mas não só da treasuries, porque aqui a gente tem ações, tem títulos corporativos. E essa questão aqui quer entender se você conhece, né? Quais são os principais ativos do mercado americano. Então, olha só. Sobre o mercado americano, analise as seguintes afirmações. T-bonds e T-notes possuem risco de reinvestimento, ao passo que T-bills não possuem esse risco. Tá correto isso daqui? Lembra que você tem T-bill. Ah, que beleza, né? Minha canetinha voltou, gente. Eu tô feliz pra caramba. É tão chato ficar escrevendo com o mouse. T-bill, T-note, T-bond. Você precisa lembrar que T-bond é o mais longo. James Bond. E James Bond, ele é duro na queda, ele nunca morre, entendeu? Então a T-bond vai até 30 anos. Beleza? A T-note, ela vai até 10 anos. Tá certo? E a T-bill, ela vai até 1 ano. Então a T-bill é curtinha. Se você tivesse então que me dizer qual desses títulos não paga cupom intermediário, não tem pagamento intermediário, qual vai ser? O mais curtinho, né? Não faz sentido ter pagamento intermediário, pagamento semestral para um título de 1 ano, concorda comigo? Pois é, então T-bill não tem. Se não tem pagamento intermediário, você não recebe no meio do caminho e, portanto, você não tem que reinvestir. Portanto, é a T-bill que não tem o risco de reinvestimento, é isso que você tem que lembrar. Portanto, está corretíssima essa aqui, beleza? Então, você marca ela como certa, porque realmente ela está correta. Fechado? Olha só, a próxima. Corporate bonds possuem um amplo mercado secundário e para um mesmo emissor apresentam taxas inferiores aos preferred stocks. O que a gente precisa lembrar, gente? Os corporate bonds, eles são as debêntures americanas. Mas a grande diferença em relação ao mercado brasileiro é que os corporate bonds têm mais liquidez ainda que as ações. São títulos extremamente líquidos, né? Então, todo americano que se preze vai ter na sua carteira de investimento algum corporate bond. Por quê? Porque é um título de renda fixa que paga mais que os títulos públicos, porque tem risco de crédito, tá certo? E é um mercado extremamente líquido. Então, o que acontece? Você tem lá corporate bond, que é dívida, né? Aí depois você vai ter um nível de risco maior, aqui é o risco aumentando, tá? Que é as preferred stocks. As preferred stocks são como se fossem as ações preferenciais, mas elas são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque o dividendo normalmente é fixo, tá? Então, o que acontece? Você está sujeito à empresa dar lucro, mas existe uma fixação de dividendos. Então, é um papel que tem características de renda fixa e de renda variável, tá? E aí depois você tem as common stocks. As common stocks são muito semelhantes às ações ordinárias brasileiras, tá certo? Então, risco lá em cima, geralmente uma remuneração lá em cima também. Então, normalmente o investidor ele ganha um resultado muito positivo nas common stocks no longo prazo. Isso funciona muito bem nos Estados Unidos, tá? Se você olhar Estados Unidos, você vai ver que historicamente é 11, 12% ao ano que paga o índice de ações do S&P 500, tá certo? Então, 11, 11,5 é muito bom em termos de rentabilidade nos Estados Unidos, porque você tem as treasuries que ficam aí em 3, 4%, alguma coisa assim. Você vai ter os corporate bonds que vão dar 7%, tem os
de melhor qualidade, né, que são de empresas de primeira linha, vão dar um retorno um pouquinho acima só das treasuries, e você tem os high yields, né, os high yields são empresas bem mais arriscadas, e aí podem dar uma taxa muito interessante, aí 8, 9, 10% ao ano, tá certo? E você tem as common stocks, que são as ações americanas, que aí normalmente elas têm aí, na média, né, o índice ele entrega 11, 11,5% ao ano. Beleza? Então, olha só. Corporate bonds possuem um amplo mercado secundário e para um mesmo emissor apresentam taxas inferiores às preferred stocks. Sim, né? Sim, porque eles têm menos risco do que as preferred stocks. Legal? O que acontece? Se tiver dinheiro só para pagar o credor, vai pagar o credor. Quem tem preferred stocks é acionista. É um acionista que prometeram para ele receber uma determinada taxa. Por isso que é meio renda fixa, meio renda variável. Beleza? 3. As common stocks são papéis semelhantes às ações ordinárias brasileiras e possuem risco superior às preferred stocks. Perfeito, é isso mesmo. Common stocks são isso. E corporate bonds são títulos com risco de crédito, enquanto T-bonds são títulos públicos sem risco de crédito. Perfeito, é isso mesmo, está tudo correto aqui. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Beleza? Alguma dúvida? Então tá bom. Questão número 10. Sobre os títulos privados do mercado americano, analise as seguintes afirmações. Vamos lá. Commercial papers, né? Commercial papers são instrumentos de dívida de curto prazo emitidos por empresas não financeiras. Pessoal, commercial papers são as nossas notas promissórias, tá? Então é isso mesmo. É como se fossem os corporate bonds, só que de curto prazo, né? Então, normalmente, menos que um ano, beleza? Tá certinho essa aqui, é isso aí. 2. CDs são instrumentos de dívida normalmente de 1 a 5 anos emitido por bancos. Então, o CDB dos caras. CDB dos caras chama CD, né? Não tem o B, CD. Beleza? Certificate of Deposit. Então, é isso aí, tá certinho. Os Eurobonds são os títulos da dívida denominados necessariamente em euros. São distribuídos por um pool internacional de bancos em diversos países. Tá certo isso aqui? Questão de prova essa, tá, pessoal? Eurobond, Não, não tá, né, Daniela? Não tá. Foi a Daniela não que é falou. necessariamente em euro, né? Isso, beleza, é isso mesmo, tá? Não é que seja uma pegadinha, é simplesmente um detalhe, né? Mas você precisa conhecer esse detalhe porque é questão de prova, tá? High Yield Bonds são os títulos emitidos em mercados emergentes e que, pelo risco país, pagam juros mais altos do que os Investment Grade Bonds. Por isso, seu nome High Yield. Tá correta essa daí? Acho que não também. Realmente paga a taxa maior, mas não tem nada a ver com risco Mercados país, né? emergentes. Tem a ver porque os High Yield Bonds, eles pagam taxa mais alta porque eles são mais arriscados. Então, são aquelas empresas de maior crescimento, mas menos previsibilidade de fluxo de caixa. Então, esse high yield quer dizer alta taxa, né? Então, títulos corporativos de taxa alta, de risco alto. Mas isso não tem a ver com risco país, isso tem a ver com o mercado em que essas empresas estão, lá nos Estados Unidos, o tipo de negócio, o tipo de setor, o porte da empresa e assim por diante, tá? Então, realmente pagam uma taxa maior, entretanto, isso não acontece por estarem em mercados emergentes, tá? Então, 1 e 2 são corretas, a alternativa A. É essa que você tem que marcar, ok? Questão número 11. A questão número 11, ela vai falar sobre as diferenças entre os ETFs, tá? Que vem assim se popularizando fortemente no Brasil, né? E os closed-end funds. Opa, closed-end funds, tá? Pessoal, a grande diferença aí para você manter na sua cabeça ETF é sempre gestão passiva. Então você tem um ETF do índice Bovespa, o BOVA11. Se você puser lá, vai lá no home broker, coloca BOVA11, você compra um ETF, quer dizer que você está comprando a remuneração do índice Bovespa.
Você acha que a bolsa vai subir, mas você não quer ficar escolhendo uma ação específica, tal. Então você vai lá e compra o índice. Você compra o BOVA11. E é fácil, você compra e vende na bolsa, tudo bonitinho, tudo certinho. Beleza? Muito bem. E o que são os closed-end funds? Os closed-end funds, eles têm gestão ativa. Então, essa é a grande diferença. Os dois são negociados em bolsa. Estamos falando de mercado americano aqui, tá? Eu dei o exemplo do ETF aqui do BOVA11, mas na verdade nós estamos falando de mercado americano. Vou até tirar só para não confundir a gente, tá? Mas o exemplo está correto que eu dei, porque é um ETF, é gestão passiva. Então, olha só. Você tem lá os ETFs gestão passiva e os closed-end funds gestão ativa, ok? Os dois são negociados em bolsa e isso quer dizer que você tem a negociação das cotas no mercado secundário. Legal? A diferença entre eles vai ser só o tipo de gestão. Os closed-end funds buscam superar o seu benchmarking. Se o benchmarking for o índice S&P 500, o gestor vai tentar fazer operações que rendam mais que o S&P 500. Se o benchmarking for mercados emergentes, o gestor vai comprar ativos de mercados emergentes visando superar o retorno do índice de mercados emergentes. Tá bom? Closed-end funds vai ser isso daí. Então, dá uma olhadinha aqui. Closed-end funds emitem um número fixo de cotas para os investidores por uma oferta pública, enquanto ETFs podem criar ou eliminar cotas por meio de um participante autorizado, que é normalmente uma grande instituição financeira. Tá correto isso aqui, tá? O ETF, às vezes as pessoas confundem uma coisinha aqui, né? Acabei também esquecendo de falar sobre isso. O ETF, ele não é um fundo fechado. Por que as pessoas ficam achando que ETF é fundo fechado? Ah, porque negociado em bolsa, que nem fundo imobiliário é um fundo fechado, e aí o investidor, quando ele quer vender a participação dele, ele vai lá e emite. É verdade. Isso aí é verdade. Entretanto, no caso do ETF, ele tem as duas coisas. Ele pode eliminar ou aumentar o número de cotas e ele pode também ter as suas cotas, necessariamente ele tem as suas cotas negociadas em bolsa, tá? Então o ETF ele é um fundo aberto, ele não é um fundo fechado. Então o que que você vai ter? Que os dois são negociados em bolsa, mas closed-end funds é fundo fechado. ETF é fundo aberto, certo? Então pode aumentar ou diminuir cotas ao longo da vida. No caso do ETF e do closed-end funds, não. É um número de cotas fixas. Então tá correto isso aqui, tá bom? 2. ETFs possuem predominantemente gestão passiva, enquanto closed-end funds normalmente possuem gestão ativa. Tá correto, é isso aí. 3. ETFs são negociados em bolsa, ao contrário de closed-end funds? Não, tá errado. Os dois são negociados em bolsa. 4. Nenhum desses tipos de fundo pode ter operação de derivativo com objetivo de alavancagem? É mentira isso aqui. O ETF é verdade. Lembra, o ETF ele é um fundo passivo. Se ele é um fundo passivo, ele busca replicar um índice. Então, ele nunca vai ter alavancagem. Ele vai ter hedge porque quer exatamente ficar igual àquele fundo, aquele indicador, aquele benchmark, tá certo? Mas o closed-end fund não. O closed-end fund, ele vai fazer gato e sapato, vai fazer o que ele puder para superar o benchmark. Legal? Então, o closed-end fund, ele pode ter operação de derivativo com objetivo de alavancagem. Então, essa aqui está errada também. Ok? Então, estão corretas 1 e 2. Alternativa B de belezura, essa que você tem que marcar. Legal? Dúvidas? Vamos seguir. Seu cliente tem uma carteira de investimentos que contém TIPS. A gente já viu o que é TIPS, né? É a NTNB dos caras, a NTNB dos americanos, tá certo? Ele está preocupado porque viu notícias. Opa, peraí, gente. Notícias, né? Que a economia americana pode passar um período deflacionário, o que a princípio poderia fazer com que seus títulos tivessem rentabilidade negativa. Além disso, ele também gostaria de entender como a variação cambial do dólar frente ao real influencia na rentabilidade. Você explica que. Então, que tipo de explicação que você daria que estaria correta, né? Vamos ver. Alternativa A.
Caso haja deflação, o CPI será negativo. E as TIPS podem sim ter rentabilidade negativa. Uma valorização do dólar frente ao real traria uma rentabilidade extra para os seus investimentos quando considerados em reais. Está correta essa afirmação? Vocês veem algo que fede aqui, algo que não cheira bem? Eu não vejo nada, tá? Para mim tá perfeito. Essa é a alternativa correta. Porque se tiver deflação, o que, que vai acontecer? O CPI vai ser negativo. Se o papel paga 1% mais CPI, imagina que o CPI deu 2% negativo, que é a deflação. Então, de fato, né? As TIPS terão rentabilidade negativa, ok? Agora, o cara é brasileiro, o cara tem patrimônio em reais. Então, essa valorização do dólar faz com que a grana que ele tem em reais, né, que está aplicada em dólar lá, quando ele vê a transformação para reais, ele teve um ganho, que foi esse ganho cambial, tá certo? Então tá perfeito, tá certinho. Alternativa A, já vou até marcar. Mas e as demais? Vamos ver aqui. B. As TIPS têm um valor nominal mínimo garantido. Portanto, não precisa se preocupar em ter rentabilidade negativa, mesmo em cenário deflacionário. Tá certo que elas têm um valor nominal mínimo garantido, mas eu posso perder dinheiro de qualquer forma, desde que não ultrapasse, né? Desde que a queda não seja grande o suficiente para eu ter menos dinheiro do que esse valor mínimo garantido. Então, imagina que as TIPS, opa, eu estou lá com um papel que está valendo $1.100. Aí ele cai para 1.030. Eu tomei uma tunga aqui, e o valor nominal é 1.000. Então, abaixo de 1.000 ele não cai. Mas nessa queda de 1.100 para 1.030 eu fui tungado, tá certo? Então me dei mal. Então essa aqui tá errada. Eu me preocupo sim. Não tem essa de não me preocupar. Caso haja deflação, o CPI será negativo e as TIPS podem sim ter rentabilidade negativa. Perfeito. Uma valorização do dólar frente ao real diminuiria a rentabilidade dos seus investimentos. Galera, lembra de uma coisa, para a sua vida, né, no mercado financeiro, mas para a prova do CFP também. Tudo que é investimento de dólar que for sem hedge, vai fazer com que quanto mais o dólar suba, então você investiu em algum ativo lá fora, né, em dólar. Quanto mais o dólar subir, mais rico você fica em reais. Tá certo? Então, melhor para você. E é por isso que a gente diversifica, né? Eu venho dizendo, deu uma entrevista para o Estadão, portal do investidor lá, acho que é investidor que chama, né? Hoje de manhã. Então, a gente estava falando sobre isso. Caramba, quando estava 5,30, 5,35 o dólar, se falava muito em diversificar, porque esse dólar está subindo, não sei o quê. A hora de diversificar é agora. Sabe por que que é agora? Porque a taxa de juros vai cair mais. Taxa de juros caindo mais, vai ter menos dólar vindo para o Brasil e vai ter muita gente levando dólar para outros lugares. Tá certo? Esse dólar vai passar de 5 já já, vai bater 5,10, vai bater 5,20 e assim vai. Tá certo? E quem tiver investindo em ativos lá fora que estão em dólar, vai conseguir um resultado interessante, tá bom? E a gente falava justamente nessa entrevista, né, que quem fez isso aí de um ano para cá se deu mal para caramba, porque pegou a queda do dólar, né? Beleza? Então, tá errado isso aqui. Tá errado porque diz que uma valorização do dólar diminuiria a rentabilidade. Não, não, aumentaria. As TIPS têm um valor nominal mínimo, mínimo garantido. Portanto, não precisa se preocupar em ter rentabilidade. Não, eu me preocupo. Claro, lógico que eu vou me preocupar. O fato de ter um mínimo garantido limita a minha perda, mas não quer dizer que eu não vá ter perda, certo? Então tá errado. Isso aqui realmente a correta era a alternativa A. Alguém tem dúvida? Tá de boa? Então tá bom. Vamos para a próxima aqui. No caso de liquidação de uma empresa americana, então quebrou a empresa americana, tá certo? A ordem de prioridade no recebimento do capital é para os investidores que detêm. Então, qual é o investidor que recebe prioritariamente desses que estão aí, tá certo? Você tem lá bonds, você tem preferred stocks, common stocks e assim por diante. Já falamos sobre isso, né? Até ó, fiz aqui deixei É a pronto aqui. primeira, né? Deixei pronto aqui, tá vendo? Exatamente. É a primeira.
certo? É bonds, preferred stocks, common stocks, alternativa A. Fechado? Questão 14. Olha só. A modalidade de fundos chamada hedge funds são uma forma de investimento alternativo na qual os gestores tomam decisões com menos restrições legais. Seu objetivo é lucrar independente da situação do mercado. São muito flexíveis, com graus de risco variados e estratégias mais sofisticadas, né? O que a gente pode falar em relação a esse produto, né? Chamados hedge funds. Então, olha só. Eles possuem uma estratégia vinculada a um benchmarking e possuem fiscalização da SEC. Ó, o que acontece? Não necessariamente vai ter uma estratégia vinculada a um benchmark, ele pode ter uma estratégia absoluta, né? E normalmente é isso que vai acontecer. E embora eles possuam fiscalização da Security Exchange, alguns deles possuam a fiscalização da SEC, outros tipos de hedge funds não estão sob fiscalização da SEC. Isso é uma grande diferença do fundo multimercado brasileiro para os hedge funds americanos, tá certo? Então essa primeira aqui tá errada. Okay? A B de belezura. Possui estratégia absoluta. O que é estratégia absoluta? Ele busca um retorno que é o maior possível e não precisa ser diretamente comparável com o benchmark, tá certo? Então, falou em hedge fund, você vai lembrar em estratégia absoluta, ok? E não necessariamente possuem fiscalização da SEC, tá certo? Aqui faltou, tá, gente? Não possuem. Para questão, tá uma questão bem feita mesmo, falta um necessariamente ou obrigatoriamente. Não possuem obrigatoriamente fiscalização da SEC. Essa que você tem que marcar, isso aqui está correto. A C está errada pelo que eu falei para vocês, tá? Não necessariamente tem a fiscalização da SEC. E a D possui estratégia vinculada a um benchmark e não possui, essa aqui também está errada, porque não necessariamente vai ter estratégia vinculada a um benchmark. Beleza? Muito bom. E a última, né, dessa matéria é essa aqui, que acho que também está falando de hedge funds. Ó, olha só. Uma das alternativas que os investidores possuem para alocação de capital no exterior são os hedge funds, também conhecidos por adotar um número de estratégias que normalmente não podem ser adotadas por fundos tradicionais. Sobre esses fundos, analise as afirmativas abaixo. Muito bom. Afirmação 1. Não estão necessariamente sob supervisão da SEC. Falamos que isso está correto. São fundos descorrelacionados com o mercado. Qual que é a ideia disso aqui, gente? Por exemplo, um fundo de ações, ele é correlacionado com o mercado de ações. Quando a gente fala mercado, tem muito a ver com mercado, é quase sinônimo de mercado de ações, tá? Um fundo de ações, ele vai ser sempre correlacionado com o mercado de ações. Por que se criaram os hedge funds? E por que ele tem esse nome, né? Porque o pessoal fala, putz, eu sempre achei que hedge funds era um produto mega arriscado, mas se ele é mega arriscado, por que chama hedge? Porque hedge, para mim, é redução de risco. Vocês nunca se questionaram sobre isso? Chama hedge funds porque como ele atua em muitos mercados, inclusive mercados de baixa correlação, às vezes até correlação negativa, ele reduz o risco dos investidores, né? Porque está em moeda peso mexicano, mas tem também as rúpias lá da Índia, aí tem não sei que lá. Então, quando o mercado vai mal, por exemplo, o mercado americano vai mal, você tem uma série de outros investimentos e esses outros investimentos, eles meio que compensam o mau desempenho do mercado americano, tá? Por exemplo. Então essa que é a ideia de hedge funds. São fundos que conseguem fazer hedge porque eles aplicam nos mais diversos tipos de ativos. E, portanto, eles são descorrelacionados com o mercado, pelo menos comparativamente aos demais fundos, né? Aos fundos de ações, aos fundos de moeda, de renda fixa e assim por diante. Tá bom? Então tá correto. 3. São limitados a investimentos somente em ações?
Acabei de falar que não, né? É moeda de todo tipo, é uma série de ativos diferenciados. 4, apenas para investidores qualificados, isso é importante, tá? Mercado americano, hedge fund é só para investidor qualificado. Você tem que guardar isso na sua cabeça. Podem usar a alavancagem máxima de até 2 vezes o patrimônio líquido do fundo? Não, não tem nenhuma regra nesse sentido. Então, tem que estar lá no regulamento do fundo, no estatuto do fundo, os limites de alavancagem e tal, mas não é 2 vezes, vai depender do fundo e tem que estar registrado lá no fundo. Tá bom? Lá no estatuto, no regulamento. Então, isso aqui está errado. Beleza? Então, estão corretas 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 é a B de belezura. É essa que você vai marcar. Tranquilo? Então, tá bom, gente. Muito bom. Depois eu vou colocar lá na plataforma, tá? Tenho colocado, tá? Todas as aulas direitinho lá. Aí depois vocês dão uma olhada. Aí sempre digo, né? Refaçam. Refaçam todas essas aulas ao vivo. Pega o material, refaz as aulas e checa as respostas, tá? Porque, assim, é um apanhado muito interessante do que você vai encontrar lá na prova. Acaba sendo uma forma muito útil aí de você estudar. Muito bem. Vamos falar de risco? Deixa eu colocar aqui na tela agora o outro material. Esse aqui, que é que eu tinha falado para vocês, que é legal vocês pegarem calculadora, né? Pega um papel aí para resolver junto, para pensar junto, mesmo que você não resolva tudo assim, mas estrutura o pensamento, né? Porque é muito da prática de fazer isso que vai fazer com que você tenha sucesso na prova, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. É isso aqui, né? Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui no modo apresentação. Aí ficou melhor. Bom, então, dá uma olhadinha nisso aqui, né? Parece uma questão de renda fixa, concorda comigo? Olha só. Debênture de 5 anos, com pagamentos de cupons, e se pergunta a duration do título. Gente, põe uma coisa nessa cabecinha cabeluda que você tem. Duration é igual a prazo médio. É o prazo médio de uma carteira, tá certo? É o prazo médio ponderado pelo valor presente de cada título. Então, se eu tenho um título aqui, se eu tenho, por exemplo, esse título aqui, imagina você que vai vencer em 100 dias úteis. E ele é um título lá que eu tenho 100 mil reais nele. Beleza? E aí eu tenho um título que vai vencer em 200 dias úteis, tá certo? Isso aqui já é o valor presente, esses 100 mil reais que eu tenho é o valor presente, tá? Não quer dizer que daqui 100 dias eu vou receber 100 mil, eu vou receber mais que 100 mil. E aqui, em 200 dias úteis, tenho um outro título de 100 mil reais, beleza? 100 mil reais é o valor que eu tenho hoje, tá? Daqui 200 dias eu vou receber mais do que isso. Se você calcular a duration, você vai ver que a duration aqui é 150 dias úteis. Então, a duration é isso. Ela é o prazo médio da sua carteira. E por que ela é importante? Porque a gente sabe que quanto mais longo é o prazo médio da carteira, mais sensível é o valor dessa carteira à alta na taxa de juros. Então, acaba sendo uma medida de risco. Se eu falar, ó, tem essa carteira de renda fixa, a duration dela é 94 dias úteis. Tem essa outra, é 260 dias úteis. Opa, eu já sei que aquela que é 260 dias úteis, ela vai subir e vai cair mais fortemente, ela é mais volátil, tá certo? Ela é mais sensível à flutuação da taxa de juros. Então, essa que é a jogada com o duration, né? A duration, ela é um prazo médio, mas ela acaba sendo também uma medida de risco, gente. Porque quanto maior é o prazo médio, portanto, quanto maior é a duration, maior será o risco daquela carteira.
né, a sensibilidade da carteira à alta da taxa de juros. Beleza? Bom, conceito então dado, vamos resolver aqui? Gente, falou em cálculo de renda fixa, de recebimento de fluxo de caixa, o que que você vai fazer sempre? O fluxo de caixa. Desenha os trecos, tá certo? Então você vai pegar lá, data zero, olha só. Ela foi lançada a 894,50. Isso quer dizer que o investidor que comprou esse papel pagou quanto? 894,50. Estão me entendendo? Beleza? Muito bom. Aí na data 1, esse cara vai receber alguma coisa, cupom anual, né? Porque tá falando de um cupom de 10%. São 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que ele recebe? 10%. Legal? O valor de face de uma debênture, se ninguém nunca falar nada no enunciado, você vai considerar como sendo R$ 1.000 ou US$ 1.000, enfim, considera 1.000. Beleza? Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter pagamentos de 100 aqui, porque é 10% a taxa de cupom, beleza? É 10% sobre o valor nominal. O valor nominal é 1.000, beleza? 10% vai pagar 100 aqui por ano. No ano 1 paga 100, no ano 2 paga 100, no ano 3, no ano 4, no ano 5 e assim vai. Sendo que chega no vencimento, né? Dentro de 5 anos, chega lá no vencimento, tem que pagar o valor nominal também, né? Tem que pagar o principal. Então, o fluxo é esse aí. Legal? Esse é o fluxo. Aí, o que que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular o valor da taxa, tá certo? Quer dizer, primeiro, eu preciso calcular o valor da duration, ok? Mas para calcular o valor da duration, eu vou ter que saber o valor presente de cada um dos fluxos de caixa. Vou ter que fazer o cálculo do valor presente. Legal? E se eu vou ter que fazer o cálculo do valor presente, eu preciso saber qual que é a taxa que está embutida nesse papel. Qual é a taxa da debênture. Legal? Fazer essa taxa é bem simples, né? Você vai lá nas calculadoras, nas teclas financeiras, 894,50 negativo é o CF0, 100 é o CF1 e assim vai, tá certo? Bora fazer junto aqui? Se você tiver com a HP fácil aí, pega a sua HP, vamos fazer junto aqui de verdade, que você vai ver que é importante você treinar isso. Abre aqui a sua gloriosa HP, tá certo? Aí vamos lá, vamos fazer junto então. 894,50, tá certo? Aí você vai lá e coloca GCF0. Opa, peraí, errei, né? CHS negativo, aí sim, GCF0. 894,50. Beleza? Que é uma saída de caixa. 100 é o GCFJ. Quantas vezes o 100 vai se repetir? 4 vezes, porque na quinta tem o pagamento do principal também. Mas eu vou ter então, ó, 4 vezes de 100. 1, 2, 3, 4. Então, o que que eu fiz? Coloquei o 100 já no CFJ, aí eu vou falar HP, o 100 se repete 4 vezes. Então, você vem aqui em 4GNJ. Beleza? Está falando que ele vai se repetir 4 vezes. Fechou? E agora tem um último pagamento de 1.100. Por que, Barba Branca, tem um último de 1.100? Porque tem esse 100 aqui, com esse 1.000, os dois estão acontecendo na data 5. Então, você coloca lá 1.100, 1.100, olha lá, GCFJ. Beleza? Nós demos entrada a cada um dos fluxos de caixa aqui. Para achar a taxa, é só calcular a TIR. Aí você vai vir no FIRR. Legal? Deixa eu ver aqui na HP. FIRR. Olha lá, 13%. Para mim, 12,9994 é 13, né? Então, a minha TIR, ela é 13% ao ano. Então, essa foi a taxa pela qual foi negociado o papel. E olha, se liga como as coisas vão se fechando.
Taxa de emissão foi 10, né? Taxa do cupom era 10. Como a minha TIR está 13, quer dizer que eu comprei o papel com deságio. Eu comprei mais barato do que R$ 1.000. Comprei por 894,50. Então, a minha TIR, ou a Yield to Maturity, né? Que é a mesma coisa, vou falar TIR ou Yield to Maturity é a mesma coisa. É que Yield to Maturity fica mais pomposo, né? Mas é a mesma coisa. Como a minha Yield to Maturity está maior do que a taxa de cupom, eu comprei com deságio. Eu estou tendo um retorno superior à taxa do papel, que é 10%, né? A taxa do cupom. Quer dizer que eu comprei mais barato, comprei com deságio. Beleza? Tá claro até aqui? Muito bem. Só que agora eu preciso calcular a duration, né? Eu não lembro se a duration, a fórmula da duration, ela está disponível para vocês lá no formulário. Vamos dar um zóio aqui. Pera aí. CAPM, correlação. Ah, não, essa aqui é Serra. Segura aí. Formulário CFP. Current yield. Ah, aqui. Tá assim, né? Aí você vem aqui, ó. Quando ninguém falar nada, que tipo de duration que é essa duration de Macaulay, tá? Aí fala aí, você vê essa fórmula aqui, você fala, ah, maluco, isso aqui não vai me ajudar em nada, mano. Eu vejo um somatório aqui, eu já saio correndo, nem sei como é que faz essa porcaria aí, tá certo? Então esse que é o problema de você ficar usando a fórmula do formulário aqui na duration, ela não ajuda muito, né? Eu vou ensinar vocês a fazer de um jeito que é o jeito mais prático que tem, tá certo? Então, é o seguinte, para calcular a duration, segue aqui a cartilha. Calcular o valor presente de cada pagamento, tá certo? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, o valor presente de cada pagamento. Você tem um pagamento lá na data 1, que é de R$ 100. R$ 100 é o valor futuro, tá certo? Vai pagar 100 aqui, tá vendo? Qual que é o valor presente dele? A gente já vai fazer rapidão aqui, 2 palitos a gente vai fazer, tá? Fica tranquilo. Na data 2 é a mesma coisa, na data 3 é a mesma coisa, na data 4, na data 5 é a mesma coisa, tá certo? Da data 1 até a 4 é tudo 100. Chega na data 5 é 1.100, não é? Tudo bem. E qual que vai ser o valor presente? Você vai trazer para a data 0, né? Portanto, a valor presente usando a TIR de 13%. Aí você vai saber o valor presente de cada um desses pagamentos, tá bom? Olha como é fácil, né? Entenda o jeito de fazer, porque o operacional não é difícil. Como é que você faz isso na HP, gente? Você tem valor futuro 100, taxa 13, N1, né? Que eu estou fazendo esse primeiro aqui, N1. Então você vem aqui, ó, vem na HP, zera a bagaça aqui, né? 100, valor futuro, é não é? 13, taxa 1 é o meu N. Qual que é o valor presente? Tá lá, 88,50. Então você vem aqui e coloca, 88,50. No próximo, pessoal, o que que muda só? No próximo só muda o N vai ser 2. O valor futuro é o mesmo, a tira é a mesma. Então você só vem aqui na sua HP, coloca 2 é o meu N e chama o valor presente. Olha lá, 78,31. Que baba. 78,31. Olha lá. Na próxima, 3 agora vai ser o meu N. Chama o valor presente. 69,31. 69,31. Na próxima, então foi essa que a gente fez. Agora o N vai ser 4. Você vem aqui e fala, agora meu N vai ser 4. E chama o valor presente. 61,33. 61,33. Beleza?
E, finalmente, na última, né? Aí tem que mudar mais coisa. O valor futuro é 1.100 e o N vai ser 5. Então, você vem aqui, 1.100 é o valor futuro, 5 é o N, chama o valor presente, 597,04. 597,04. Beleza? Tamo junto até aqui? Então, olha só, galera. O que acontece? Eu tenho um pagamento cujo valor presente agora é 88,50, que vai acontecer daqui a um ano. Um outro de 78,31, o valor presente dele é 78,31, que vai acontecer daqui a 2 anos. Outro de 69,31, que vai acontecer daqui a 3 anos, e assim vai. O que é a duration, o prazo médio? É uma média ponderada pelo valor presente. Então, quem manda, o peso maior que cada prazo vai ter é esse financeiro aqui, por exemplo. Eu vou receber essa grana mais pesada aqui no ano 5. Então, isso vai ter que ter um peso de 597,04 na minha conta, porque é o valor presente, o valor disso hoje, mas que eu vou receber só daqui 5 anos. Estão me entendendo? Então, a gente tem que fazer a média ponderada na HP. Legal? E como é que faz a média ponderada na HP? É baba também, mas é importante que você pratique, para você não travar lá na hora. Então, 2. Depois que eu calculei o valor presente de cada pagamento, eu faço, então, calcular a média dos prazos ponderada pelos valores presentes. Esses são os valores presentes que eu achei, tá certo? Eles vão ser os pesos da minha média. Então, lembra quando você estava lá na escola? Você tirava, tinha 2 provas, a P1 e a P2. A P1 ela tinha peso 1, a P2 tinha peso 2, tá certo? Aí você chegava lá na P1, você ia bem pra caramba e tirava 9, tá certo? Aí você fazia P2 e tirava 5, a média era 7. Aí você tomava pau aqui na matéria. Por quê? Porque essa aqui tinha peso 2. Como é que a gente fazia o cálculo disso? Você fazia assim, 9 mais 5 vezes 2, né? Isso aqui vai dar 19. Quando eu dividir 19 por 3, o que vai acontecer? Vai dar 6 e alguma coisa, ficou abaixo de 7. Então, essa que é a ideia. O peso maior vai estar nesse vencimento com o financeiro mais forte. Só que a HP, ela faz isso assim, ó, rapidão. Pra vocês terem uma ideia, como é que eu faria? Vou fazer primeiro como que seria um cálculo assim, bem simplesinho, tá? Então, tirei 9 na primeira prova, que é peso 1, tirei 5 na prova, que é peso 2. Como é que você faz isso na HP? Você vem aqui, ó, presta bem atenção. Então, olha só, 9, tá certo? Você dá um Enter, legal? E aí, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar o peso desse negócio aqui. Então, o peso desse negócio vai ser 1. Então, você vai colocar 1 somatório mais. Beleza? Muito bom. Aí, depois, o segundo dado. Você tirou 5 na outra prova. 5, Enter, 2, somatório mais. Isso quer dizer que o peso foi igual a 2, tá certo? E aí, você vai no G6. Quando você clicar no G6, ele vai te dar média ponderada. Aí ele já calculou, deu 6,33, você tomou pau porque a média era 7. Tá certo? Então é sempre assim. Você põe primeiro o valor e depois você coloca o peso desse valor antes de apertar a teclinha somatório mais. Legal? Vamos fazer aqui? Vamos ver se a gente consegue fazer numa boa. Então, olha só. 88,50 vai ser o peso, né? Então, a gente tem um ano, que é o meu prazo, 88,50 vai ser o peso desse um ano.
Então, presta atenção, olha lá. 1, enter, 88,50, somatório mais. Tá certo? Isso quer dizer que o ano 1, ele tem um peso de 88,50. É isso que ele pesa no prazo médio. O ano 2, ele pesa 78,31. Então, você vem aqui. 2, enter, 78,31, somatório mais. Beleza? Depois o 3. 3, enter, 69,31, somatório mais. 3, enter, 69,31, somatório mais. Beleza? Agora o 4. 4, enter, 61,33, somatório mais. 4, enter, 61,33, somatório mais. Beleza? E o último, né? 5 com um peso de 597,04. Então, 5, enter, beleza? 597,04, somatório mais. Então, eu coloquei todos os dados na calculadora. Agora eu chamo a média ponderada, né? E essa média ponderada vai ser o G6. Por que G6? Se você olhar lá na teclinha 6, ela tem um X e um negocinho em cima e um W, quer dizer que isso aí é média ponderada, weighted. Esse W é de weighted, que é ponderada, tá certo? Então vamos lá, G6. Tá lá, 4,12, né? 4,12. Então, eu cheguei aqui na média ponderada, 4,12 anos, ok? 4,12 anos. Então, essa é a duration desse título. Esse é o prazo médio do título. Se você olhar, ele caiu aqui, né? Faz todo sentido, porque o pagamento mais pesado acontece no ano 5. Aí tem umas quirela aqui no ano 1, 2, 3, 4, uns cacareco, né? O forte é no ano 5. Então, a duration, o prazo médio, vai ter que estar perto do ano 5, tá no 4,12. Beleza. Dúvidas? Deixa eu olhar na bolota dos olhos de vocês aí. Estão com dúvida? Conseguiram entender? Não é o treco dos mais triviais, assim, dos mais simples, né? Facezinhos, tal. Mas tem um método. Se você seguir o método, fazer aí uns exercícios algumas vezes, você não vai ter mais dificuldade nenhuma, tá? Mas tem que fazer exercício. Se não fizer, vai ficar difícil, ok? Voltar aqui. Muito bem. Dá uma olhada na questão seguinte. A questão seguinte, ela é o mesmo exercício, só que agora se pergunta qual é a duration modificada do título. Aí você fala, ih, rapaz, que negócio é esse de duration modificada, né? Do que você está falando? A duration modificada era uma medida bem legal e ela é muito fácil de calcular depois que você calcular a duration normal, tá? A duration modificada, ela vai ser a minha duration, né? Duration normal, tá certo? Dividido por 1 mais a taxa de juros. Legal? 1 mais a taxa de juros. Então, o cálculo fica fácil aqui, né? A gente vai pegar o seguinte. Quanto que era a duration modificada? Desculpa, a duration normal, 4,12. Então, vai ser 4,12, né? Dividido por 1 mais a taxa. A taxa, ela era de 13%, lembra disso? Então, ó, se você olhar aqui, é 13% a taxa de mercado, a TIR. Então, nós estamos falando de 1 mais 13%, né, que é 0,13, ok? Então, que conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 4,12 dividido por 1,13, ok?
Se você fizer essa conta, 1,13 de 20, você vai chegar lá em 3,64, ok? 3,64. Mas aqui tem um lance muito importante, porque existe uma interpretação econômica para esse 3,64. Qual que é a interpretação econômica para isso? É o seguinte, se a taxa de juros subir de 13 para 14%, essa debênture ela perde ou ela ganha valor? Ela fica com um preço maior ou um preço menor? A TIR está 13. Se ela passar a ser negociada no mercado a 14, o valor presente dessa debênture aumenta ou diminui? O que vocês acham? Diminui. Diminui, né? Qualquer título pré-fixado, quando a taxa aumenta, o preço do título diminui. Agora, esse 3,64 é muito legal porque ele vai me dizer exatamente quanto que vai diminuir na marcação a mercado. Esse título ele vai cair 3,64% no preço, tá certo? Então, o que é a duration modificada? É qual é a sensibilidade em termos de valor presente do título quando há um aumento de 100 basis points, ou 1%, que é a mesma coisa, na taxa. Tá certo? Perceberam? Então, se você tiver um aumento de 100 basis points, esse 3,64 está me dizendo que a debenture vai ficar 3,64% mais barata, vai perder valor. E na marcação a mercado da sua carteira, você vai ver isso. Legal? Então, é 3,64, mas é importante que você entenda a implicação econômica disso, né? Isso vai fazer com que, se a sua carteira só tiver essa debenture, no dia seguinte, essa carteira dê uma rentabilidade negativa de 3,64%. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, esse é o conceito de duration modificada. Agora, olha só, tem o mesmo enunciado, exatamente o mesmo enunciado aqui, né? E a pergunta é, nesse contexto, né, nesse contexto que está aqui, qual será aproximadamente a variação no valor da carteira, num aumento de 100 basis points na taxa de juros? O que vai acontecer? A gente acabou de falar. Se aumentar 100 basis points na taxa de juros, ou seja, se a taxa for de 13% para 14%, o que vai acontecer com o preço? Letra C, né? Cai 3,64. Legal? Então, você precisa saber interpretar isso aqui. Para vocês é claro que 100 basis points é 1%. É isso aí, tá? 50 basis points é 0,5%. E se estivesse perguntando aqui, se o aumento for de 50 basis points, aí você vai ter uma queda que vai ser a metade desse 3,64, tá bom? A gente trata de forma linear. Entenderam o conceito? Então, só resgatando. Eu calculo o prazo médio. Quanto mais longo for o prazo médio, maior vai ser a duration. Portanto, maior vai ser a duration modificada. Portanto, maior vai ser a queda no valor do título quando eu tiver um aumento na taxa. Ok? Por isso que os títulos mais longos são arriscados, são mais arriscados. Você pega essas NTNBs 2045, você vai ver a volatilidade delas é que nem ações. Por quê? Porque é um título muito longo. Então a taxa sobe um pouquinho, é uma tunga no papel.
taxa cai um pouquinho, o papel dá aquela espichada boa. Isso se sente muito no valor presente, porque o título vai vencer lá em 2045, tem 2050, assim por diante, certo? Muito bom. Vamos falar um pouquinho mais de duration aqui, mas agora de um ponto de vista um pouquinho mais quali, ok? Dá uma olhadinha nessa 4 aqui. Sobre títulos que têm pagamentos intermediários e a sua duration, analise as afirmações abaixo. Então, títulos exatamente como aquele que a gente calculou agora. Olha só. Primeira observação. A duration depende do vencimento do título, da periodicidade do pagamento de cupons e da taxa de cupom. Tá correto isso daí? O que vocês acham? Galera, pode errar, tá? Não temos embaraço algum aqui. Né? Mas eu queria que vocês me falassem até para eu sentir se eu estou sendo claro aqui, né? Então vamos lá. Depende do vencimento do título. Se o título for mais curto, duration mais curta. Tá certo, né? Da Tá. periodicidade. Se tiver periodicidade todo ano, é uma coisa. Se tiver todo semestre, duration vai ser mais curta, né? Porque o dinheiro volta antes, olha lá. Melhor. Legal. E da taxa do cupom. Se a taxa do cupom é 10%, a magnitude desse pagamento intermediário é uma. Se a taxa do cupom for 20%, a magnitude do pagamento intermediário é maior, então puxa a duration para um prazo mais curto. Concorda comigo? Então, tudo isso conta, tá certo, tá corretíssimo aqui a 1. Muito bem. A duration diminui à medida que a taxa de juros aumenta. Essa aqui é chatinha, né? Não é óbvia. Pensa comigo aqui. Nós fizemos esses cálculos, não fizemos? Se a taxa de juros for de 13% para 14%, a gente vai ter um impacto maior no fluxo financeiro mais curtinho de 1 ano ou no de 5 anos? Qual que vai ser mais afetado? Qual que vai perder mais valor? O mais longo? Mais longo. Se ele perde mais valor, ele passa a afetar menos a duration, tá certo? Então essa duration vai encolher, porque o de 5 anos ele vai ter um peso menor do que ele tinha antes. Então, um aumento da taxa de juros faz com que o peso do mais longo diminua e, portanto, a duration também diminui. Perceberam? Então, a duration diminui à medida que a taxa de juros aumenta. Está correto. Para um determinado vencimento, quanto mais alta a taxa do cupom, menor será a duration. O que vocês acham? O cupom aqui é 10%, aqui é 20%. Tá certo? Qual dos dois títulos vai ter, aqui é o vencimento, tá? Qual dos dois títulos vai ter uma duration mais curta? Aquele que paga cupons maiores ou que paga cupons menores? Cupons maiores. Pois é, né? Porque eu estou encurtando os pagamentos, né? Tá devolvendo antes o dinheiro do investidor. Beleza? Então, quanto mais alta a taxa do cupom, menor será a duration. Tá certinho. Mantida a taxa de cupom constante, a duration de um título geralmente diminui à medida que o tempo passa. Então, se tiver tudo constante, o tempo está passando, a duration está diminuindo, porque falta menos tempo para vencerem os pagamentos. Concorda comigo? De uma carteira que tinha duration de 300 dias úteis. Eu não fiz nada com a carteira, não comprei, não vendia, a mesma carteira. Passou 50 dias, os pagamentos estão chegando mais perto. Então, a minha duration fica menor mesmo, tá certo? Então, a duration diminui à medida que o tempo passa, tá correto? Tá tudo correto aqui, 1, 2, 3 e 4. Beleza? Alguma dúvida, gente?
Então, vamos lá. Considere um título de maturidade 4 anos. Maturidade e vencimento é a mesma coisa, tá? Às vezes você vai ver maturidade, às vezes você vai ver vencimento, mas é a mesmíssima coisa. Okay? O cupom é 8% e foi vendido ao par. Né? Então, olha só. Eu fico com uma coceira aqui que eu já saio desenhando, tá? Então, data zero, alguém comprou esse título, tá certo? Aí ele tem 4 anos, 1, 2, 3, 4. O cupom é anual de 8%, né? Então você vai ter um pagamento de 80 aqui, né? Anualmente, aqui é o vencimento, né? 1, 2, 3, 4. No vencimento volta os 1.000 também, né? Vai ser sempre assim, tá certo? Muito bem. Só que agora foi dada a TIR. Como assim foi dada, Felipe? Foi dada, sabe por quê? Porque falou que foi vendido ao par. Se foi vendido ao par, quer dizer que a taxa de cupom ela está igual a TIR, que é a Yield to Maturity. Foi vendido exatamente por 1.000. Recebe 8% ao ano de juros e no final recebe o total mais a última parcela de juros. É isso que está acontecendo. Tá certo? Então, eu já sei que foi vendido por 1.000, foi vendido no par. Legal? Muito bem. Aí está perguntando o seguinte: caso a curva de juros recue 50 pontos base, o que deve acontecer com o título? Rapaz, para saber disso, eu vou ter que calcular a duration primeiro e depois a duration modificada, não é? E aí segue a cartilinha. Lembra qual que era a cartilinha? 1. O valor presente dos pagamentos. 2. Média ponderada. Tá certo? Vou ter que fazer isso aqui, não tem jeito. O valor presente é a média ponderada. Olha só. Pagamento 1, o valor futuro é 80, aí tem que calcular o valor presente. Esse aqui é o valor futuro, esse aqui é o prazo. Pagamento 2, 80 é o valor futuro, precisa calcular o valor presente. Pagamento 3, 80 é o valor futuro, precisa calcular o valor presente. Pagamento 4, 1.080 é o valor futuro, precisa calcular o valor presente. Legal? Aí, vai lá na HP, né? Vem aqui na HP. 80 valor futuro. 1 é o N. A taxa era 8, né? Era 8 a taxa? Isso. 8 é a taxa. Calcula o valor presente. 7407. Então, põe aqui 7407. Beleza? Aí na 2. Só vem aqui e muda o N. 2 passa a ser o N. Calcula o valor presente. 68,59. 68,59. Aí o próximo N vai ser 3. Vem aqui, põe 3 no lugar do N, calcula o valor presente, 63,51. 63,51. Finalmente, vem aqui no 4, põe o N, calcula o valor presente, 58,80. 58,80. Beleza? Tá certo isso aqui? Pô, vocês não estão prestando atenção, não é possível, hein? Olha só. Aqui na 4, eu esqueci de fazer o seguinte, né? No pagamento 4, não é 80, é 1.080 É o valor, 1.080. né? Então tem que vir aqui e colocar 1.080 no valor futuro. Aí chama o valor presente. Aí sim, 793,83. Tá certo? Deixa eu apagar aqui. R$ 793,83. Beleza? Muito bom. Então, calculei os valores presentes. Agora ele mandava tirar a média ponderada. Então vamos lá. A gente vai ponderar esses prazos, tá certo? E o peso da ponderação vai ser o quê? O peso da ponderação vai ser
os valores presentes. Então, como é que faz? Vem aqui na HP, tá certo? E coloca lá Enter, tá certo? Enter, 7407 é o peso. Então, você vai fazer Enter, 74,07, somatório mais, beleza. Depois, 2 Enter, 68,59, somatório mais. 2 Enter, 68,59, somatório mais. Depois, 3 Enter, 63,51, somatório mais. 3 Enter, 63,51, somatório mais. E, finalmente, né? 4 Enter, 793,83, somatório mais. 4 Enter, 793,83, somatório mais. Dei entrada nos dados. Agora você vai chamar a média ponderada, que é a sua duration, G6. Olha lá, 3,58, tá? Então, minha duration, meu prazo médio é 3,58. Faz bem sentido, né? Porque tá aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque aqui o pesado tá no 1000 aqui, tá certo? No 1080. Então, deu aqui, no 3,58. Aí você tem que lembrar, né? Na verdade, vai estar lá na prova. Duration modificada é a duration dividido por 1 mais a TIR, né? A yield to maturity, do jeito que está aqui, tá certo? Então, você vem aqui, duration modificada é 3,58 dividido por 1,08, né? Porque a TIR era 8%. Então, 1 mais a TIR, 1,08. Então, 3,58, 1,08, divide, né? Olha lá, 3,31. 3,31. O que quer dizer 3,31? Tudo bem, Felipe, é a duration modificada. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se subir 100 basis points na taxa, né, o preço, o PU do título cai 3,51%. Tá certo? 3,51%. E aqui está dizendo, caso a curva de juros recue 50 basis points. 50 é a metade de 100, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma queda no PU que vai ser a metade de 3,51, tá certo? Então, você tem que pegar o 3,51. É 3,31, não é, Felipe? Eu tô doido aqui, né, pô? 51, isso aqui é saudade da caninha, né? Só pode ser, ó. 3,31. É 3,31, 2 divide. 1,66, tá certo? 1,66, beleza? Então, queda de 1,66, né? Por que queda? Porque a pergunta, caso a taxa de juros recue, né? Então, se a taxa de juros recuar, eu tenho uma alta no preço. Então, não vai ser queda, vai ser alta de 1,66, tá certo? Então, essa é uma pegadinha que, né? A gente está tão acostumado a usar como métrica de risco, né? Que a gente já está pensando em queda, mas não, é uma alta, porque está falando se a curva de juros recuar, tá certo? No pré-fixado, quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Beleza? Então, assim, eu sei que não parece trivial, mas depois que você faz umas 2, 3 vezes, você vê que é uma receitinha de bolo. Calcula a duration, né? E para calcular a duration, você precisa calcular o valor presente e depois fazer lá na HP a média ponderada. Divide depois por 1 mais a taxa, que é a TIR. Cheguei na duration modificada. Aí é interpretar. Para cada aumento de 100 basis points, cai aquele valor que é o da duration modificada.
para cada queda de 100 basis points, sobe o preço naquele valor que é a duration modificada. Tá? Então, acaba sendo mais do mesmo. Ok? Muito bem. Olha lá, aqui é mais um para a gente praticar, tá certo? Então vai ser exatamente a mesma coisa, com a diferença é que nesse aqui a gente tem em dias úteis, tá certo? Então bora fazer, porque ele tem essa variaçãozinha e você precisa estar preparado para o que vier? Vamos lá. Então olha só, aqui eu tenho uma carteira, né? Não é um título com cupons, mas é uma carteira formada de 3 títulos. São títulos que não pagam cupons intermediários, são títulos que vão vencer em determinada data, tipo LTN. LTN, ou até um CDB, sabe? Então, olha só. O primeiro título vai vencer em 183 dias úteis, tá vendo? O segundo em 275, o terceiro em 315. E eles têm taxas diferentes entre si, né? Muito bem. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, né? Eu gosto de desenhar, como vocês sabem, eu sempre desenho para entender bem o que está acontecendo. Esse aqui vai vencer em 183 dias, tá certo? E ele tem lá 355 mil de valor de face, tá certo? Aí você tem um que vence aqui em 275 dias úteis, e você tem 415 de valor de face. E você tem aqui um outro que vence em 315, e você tem lá 785 de valor de face. Beleza? Então é isso. Meu prazo médio, ele deve estar em algum lugar aqui perto dos 275, né? Algum lugar aqui na metade do caminho, tá certo? Não sei exatamente, mas algum lugar aí perto. Qual que era a cartilha que eu falei para vocês? Primeira coisa, calcula o valor presente. Segunda coisa, faz a média ponderada. Então, é isso. Ele está perguntando a duration de Macaulay, que é a duration normal, né? Então, não vou ter que fazer a duration modificada nesse. Legal? Então, bora fazer aqui. Olha só. Tem uma coisa aqui interessante, né? As taxas, elas estão em base ano, estão vendo? Em base ano. Só que aqui, o prazo não está em base ano. Então, ou eu transformo essas taxas no período, ou então eu uso o prazo como sendo em anos, né? Uma fração de anos, que é o jeito mais fácil, né? Vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Olha só, o que vai acontecer? O de 183 dias, ele é um período de quantos anos? Só pegar 183 e dividir por 252 na hora de colocar o N. Então, esse de 183 dias, ele vai ter um N, que é essa divisão, tá certo? Que eu estou chamando de T, mas é a mesma coisa que o N. O valor futuro dele é de 355K. Aí eu preciso calcular o valor presente, né? Lembra, a primeira coisa é calcular o valor presente. Legal? Então, a gente vai calcular lá o valor presente. Agora, para calcular o valor presente, a gente vai ter que usar a taxa, né? Então, vou até fazer diferente aqui. Por a taxa primeiro, valor presente aqui no final. Legal? Então, olha só. A taxa desse de 355K para 183 dias é 10%. Então, eu vou ter que usar 10 aqui e vou chegar no valor presente. Vamos lá, então? Vem comigo, olha só. Então, primeira coisa, o prazo. 183, Enter, 252, divide. É um prazo de 0,726190 anos, certo? Então, eu coloco isso no N. Você vem aqui e coloca isso no N. 10 é a minha taxa, né? A gente tinha falado que 10 é a taxa. 355 mil é o valor futuro, é ou não é? Qual que vai ser o valor presente? É esse aqui. 331.260,29. 331.260,29. Beleza.
Muito bem. Aí depois você tem 275 dias úteis, tá certo? Você tem um financeiro que é 415 mil, você tem uma taxa que é 10,25. Pergunto a você qual é o valor presente. De boa. Vem aqui na HP, o prazo mudou, agora é 275, enter, 252 divide. Então dá 1,09 anos. Coloca isso no N, tá? A taxa também é diferente, ela não é mais 10, ela é 10,25. Então você vem aqui e coloca 10,25 na taxa. O que mais que mudou? Mudou também o financeiro, né? O valor futuro é 415 mil. Então coloca lá 415, 1, 2, 3, põe lá no valor futuro. Legal? E chama o valor presente. Olha lá, 373, 079, 69. 373, 079, 69. Ok? E finalmente o último, né? Que vence em 315 dias úteis, tá certo? Ele tem um financeiro de 785 mil e uma taxa de 10,5. 10,5. E eu preciso calcular o valor presente. Então vamos lá. 315. Então você vai fazer 315, enter, 252 divide, não é? Isso daí deu 1,25. 1,25 anos, tá certo? Coloca lá no N. A minha taxa agora, ela é 10,5. Então, você vem aqui e coloca 10,50 na taxa. O que mais? Eu tenho agora aqui um financeiro de 785 mil. 785, 1, 2, 3, é o valor futuro. E chama o valor presente. Olha lá, 692, 894,01. Ok? Muito bem, então fiz a primeira parte, que era calcular os valores presentes. Legal? Muito bem. Segunda parte é tirar a média ponderada, né? Então, olha só, eu vou considerar o seguinte, esses dias úteis, legal? Ponderados por esse valor presente. Por que eu vou considerar os dias úteis? Porque as respostas estão em dias úteis. Então, eu preciso de uma ponderação dos dias úteis, tá certo? Então, qual que é o peso do 183? 331 mil, porque é o financeiro a valor presente dele. Então, os 183 dias vai ter este peso aqui. O 275 dias vai ter este aqui. E o 315 vai ter este peso aqui. Beleza? Bora achar? Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou zerar a calculadora para não levar sujeira, tá certo? E aí, olha só, 183 era o primeiro prazo. 183, enter. Qual que é o peso dele? É o valor presente desse primeiro pagamento, que era 331, 260 e 29. Então, você vem aqui, 331, 260,29, esse é o peso. Então, você dá um somatório mais. Aparece esse número aí no visor, número 1, dizendo que você pôs o primeiro dado, o primeiro título. Aí depois, 275, que é o segundo pagamento, né? 275 dias úteis. Dá um enter e põe o financeiro. O financeiro é 373,079,69. 373,079,69, certo? Muito bem. Então, você dá somatório mais. Olha, já avisou, você colocou o segundo título agora. Beleza, então só falta o terceiro. 315, e o peso do 315 vai ser 692,894,01. Então, 315, enter, e o peso lá de 692,
894,01, certo? Somatório mais. Beleza, agora coloquei já os três. G6, 273. 273 dias úteis. Legal? 273 dias úteis. Alternativa A. Ok? Vocês viram, né? Aprendeu a fazer, segue a cartilha e tem atenção para não errar. Porque não é que seja um treco mega complicado que vai te deixar louco, né? Mas você precisa fazer direitinho conforme a cartilhinha, tá? Estamos acabando aí, segura aí já. Estamos quase no final. Olha só. 7. Em relação ao índice VIX, conhecido índice do medo, pode-se afirmar que ele é mensurado através do quê? Então, a gente fala sobre isso lá nas aulas gravadas. O VIX, ele é um índice que mensura a volatilidade das opções sobre as ações do S&P 500, tá certo? Então, o que que você faz? Você tem lá ações que são negociadas na Bolsa Americana, o S&P 500, ele é um índice dessas ações, e o pessoal lá em Chicago, principalmente, né, que é a maior bolsa de derivativos dos Estados Unidos, negocia opções dessas ações, tá certo? Aí criaram um índice chamado VIX, que fica capturando qual é a volatilidade esperada, a volatilidade implícita, olhando para os prêmios das opções, tá certo? Então o VIX, você tem que lembrar disso, ele mede a volatilidade das opções de ações do S&P 500, tá certo? Então, e a volatilidade implícita, porque é o que o mercado acha que vai acontecer. Então, ele olha para o prêmio das opções, quanto mais caras estiverem as opções, maior é a volatilidade implícita, a volatilidade esperada dessas opções, tá certo? Então, tem que ser a alternativa A, né? Sempre olhando para frente, tá? Nunca histórica, por isso que está errado aqui. Tá errado aqui, também tá errado porque é Dow Jones, né? E o certo é S&P 500. Beleza? Muito bom. Questão 8. Fala do ENB+. O ENB+, pessoal, ele é um índice que mede, né, o desempenho dos títulos soberanos dos países emergentes. É isso que é o ENB+. Emerging Market Bond Index Plus, ok? Então, você tem aqui algumas afirmações, você tem que dizer se está certo, se está errado. É um dos principais indicadores do mercado americano, refletindo o desempenho médio dos títulos públicos americanos. Tem nada a ver isso aqui, tá certo? É um indicador que tem por finalidade medir a média dos títulos públicos de mercados emergentes. Legal, isso aqui está correto. O objetivo desse indicador é calcular o prêmio de risco solicitado pelos investidores ao alocar recurso em países emergentes, seja títulos públicos ou corporativos, tá certo? Legal, legal. Faz bastante sentido isso. Vamos deixar aqui só em espera, porque esse corporativos aqui, dependendo de como a gente interpreta, pode ser que sim, pode ser que não. Já vou explicar por quê, tá? Vamos ver o 4 aqui. Por padronização, desse indicador, os títulos americanos são considerados risk-free e é uma forma de calcular o risco dos países dos mercados emergentes. Está correto isso aqui, né? Então, 2 e 4 estão claramente corretas, tá certo? Então, essa aqui já não pode ser, ok? Essa aqui também não, né? Não, esse aqui falou que um estava certo, também não pode ser. Calma aí, pessoal, deixa eu ver o que eu fiz aqui nessa questão. 2. É um indicador que tem por finalidade medir a média dos títulos públicos. Títulos públicos, sim. Ah, tá, não. Não seria títulos públicos, tá, pessoal? Aqui teria que estar títulos soberanos, né? Títulos públicos é uma nomenclatura que normalmente a gente utiliza
quando a gente está falando de dívida interna. Então, título público é uma NTNF ou uma NTNB, por exemplo, tá certo? Mas um Global 28, que o Brasil emite, isso é um título soberano, que é negociado lá fora, tá? Então está correta essa distinção aqui. Então aqui está errado, não está certo, não. Está errado porque está falando títulos públicos. Deveria estar falando títulos soberanos, tá? Então o correto é 3 e 4 aqui, tá certo? 3 e 4, alternativa D. Alternativa D. Beleza? Muito bom. Vamos falar aqui de VAR e aí a gente encerra. Olha só. Considere que o VAR, chamado de Value at Risk de uma carteira de R$ 400 mil de determinado investidor, seja igual a 1% com intervalo de confiança de 95% para um dia útil. Galera, o que é o VAR? Não tem nada a ver com futebol, né? O VAR é Value at Risk, tá certo? Value at Risk. O que quer dizer Value at Risk? Value at Risk é quanto de dinheiro está em risco, ou seja, quanto você pode perder numa carteira num determinado horizonte de tempo, tá certo? Isso aí é que é o VAR. Agora, olha só, aqui a gente tem R$ 400 mil e aqui a gente tem 1%, tá certo? O VAR de uma carteira de 400 de determinado investidor seja igual a 1%. 400 mil, 10% seria 40 mil, 1% é 4 mil. Se eu estou falando de um VAR com intervalo de confiança de 95% para um dia útil, isso quer dizer que eu posso perder no máximo R$ 4 mil, tá certo? Com 95% de confiança. O que quer dizer 95% de confiança? Quer dizer que se eu pegar 100 pregões, por exemplo, em 95 pregões, ou 95% do tempo, o máximo de perda que vai dar é 4 mil. Mas vai ter 5 outliers que vão sair desse limite, que é o limite de R$ 4 mil. O VAR é isso, tá certo? Então, se eu quiser um intervalo de confiança de 99%, eu vou ter que dizer o seguinte, para 99%, o meu VAR vai ser uns 10 mil, porque em 99 a cada 100 pregões, o cara não vai perder mais do que 10 mil, tá certo? Ou seja, quanto maior é o meu intervalo de confiança, maior a perda que eu tenho que falar que o cara pode ter, tá certo? Isso é muito importante. Então, se liga no seguinte, o VAR avalia o impacto de uma situação de crise de baixíssima probabilidade de ocorrência, mas impacto significativo. Não, isso está errado. A gente não usa VAR para momento de crise, para simular algo improvável, mas muito significativo que possa fazer alguém quebrar, uma carteira quebrar, um investidor quebrar, algo assim. Isso tem um outro nome que se chama teste de estresse. Teste de estresse, ou stress testing, né? Então, tá errado esse aqui. O VAR é o pior resultado esperado com determinado grau de confiança para o conjunto de cenários possíveis de ocorrer para o horizonte de tempo considerado. Beleza, tá certo isso aqui, né? 4 mil é o pior resultado esperado para a carteira em 19 dias a cada 20. A gente está falando de 95% de confiança, então é isso mesmo, né? 19 sobre 20 vai dar 95%. Então é o pior resultado esperado para a carteira em 19 dias a cada 20, né? Pode ter um 20º dia que ferrou mais, mas nesses 19 é o pior, tá? É esperado um resultado pior que
4.000 em 95% do tempo? Não, de jeito nenhum. Tá certo? Aí ferrou, né? Se 95% do tempo você espera um resultado inferior, pior que 4.000, aí você tá lascado. Então, não é isso, não. Então, 2 e 3 são corretas. Alternativa B. Beleza? Dúvidas, pessoal? Nessa matéria específica, né, o que a gente vê que cai mais é duration, tá, pessoal? Então, duration precisa conhecer bem. Cai normalmente alguma coisa de VAR, teste de estresse também. E normalmente cai alguma coisa também falando de duration, VAR, teste de estresse, falando de VIX e mercados emergentes. Então, dificilmente foge alguma coisa em relação a isso. Beleza? Então tá bom, pessoal. Eu vou subir lá esse material também, tá? E o que eu recomendo para vocês agora, fortemente, é tentar refazer essas questões, né? Comparar com a resolução, porque é a melhor forma de estudar daqui por diante. Agora no feriado a gente não tem aula, tá? Então no sábado não tem aula. A gente volta a aula na segunda-feira e na segunda-feira já entra módulo 3. Fechado? Ô, Felipe, Oi? eu acho que se eu falar que você me ajuda, eu não sei o que que eu apertei na minha HP e eu não lembro o que que eu tenho que fazer para voltar ao normal. Ela tá com aqueles vários zeros, aí tem um espaço e 2 zeros no final. Você consegue me ajudar? O que eu tenho que fazer? Não lembro. Vários zeros. É 0,000000, aí tem um espaço e 00. Eu não sei o que eu fiz para fazer isso. Ah, acho que é notação Eu científica. acho que já aconteceu comigo, eu já fiz, mas eu não lembro o que, que tem que ela voltar. Deixa eu lembrar aqui, peraí. Não, não é isso. Também não é isso. Você clicou no F e apertou o número 1? Eu não sei o que eu fiz, Priscila. Não, acho que não. Acho que o que ela fez é colocar uma notação científica, por exemplo, quando é um número que você faz 3,12 vezes 10 à oitava. Ah, agora eu fiz não sei o que e voltou ao normal. Sei lá, apertei um monte de tecla aqui. Então tá Sei bom. lá, sei lá. Pode levar 2 HPs na prova? Pode. E eu Ah, então tá recomendo. bom. Se você tiver, leva. Eu também, porque se acontece isso aqui, a gente se ferra, enfim. Eu Mas vi Ah, gente 3 HPs na prova. Eu falei, gente, como é cuidadosa essa pessoa? porque às vezes uma deu pau, acabou a bateria. Geralmente ela avisa quando a bateria tá fraca. Mas vai que, né? Então, seguro morreu de velho. beleza, obrigada, pessoal. Bom final de semana, bom feriado aí. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau. Ah, realmente, tchau, tchau.